e nesse debate o assunto em questão é: quem não entrega o dízimo na igreja está em pecado? Sim ou não? Assista até o final e deixe a sua opinião nos comentários. Importante que você diga que a palavra dízimo naturalmente vem de décimos, que é a 10ª parte, e temos algumas expressões em hebraico para dízimo, em especial maaser ou verbo asar, que trata a respeito da 10ª parte. Mas pegando alguns contextos em especial, o Antigo Testamento, de certa forma, dando início na tipologia daquele que é o sacerdote Melquisedeque, a quem Abraão dizimou, o texto nos importa dizer que Abraão, na cultura judaica, foi o primeiro. Porém, a lei sistematizou esse dízimo. E a expressão dízimo na lei, pastor César, naturalmente não se dá pela sua etimologia, porque haveria 3 entregas de dízimos: o dízimo do templo aos pobres e o dízimo das festas. Então alguns teólogos chegam a dizer, entre eles John MacArthur, Craig Blomberg, que é 23,33% no Antigo Testamento. Então, a princípio, o dízimo é apenas o piso da generosidade aplicada ao cristão no sentido da entrega, não de forma obrigatória, mas de forma voluntária, segundo o contexto aplicado que vamos trabalhar ao longo do debate. Pastor Luciano Scala, sua opinião inicial aqui para a gente nortear nosso debate: dízimo, se eu não contribuir, estarei em pecado? Pastor, falar deste assunto é tratar de um assunto polêmico, porque ao falar de dinheiro, as pessoas elas gostam de fazer polêmica. Porém, a Bíblia ela é muito clara acerca de dízimo. Não existe muito segredo. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar a prática dos dízimos, como o próprio pastor Aleph colocou, ela vem antes da lei até mesmo. Exato. Então, assim, ninguém é contra o dízimo, exatamente porque é bíblico. Então, se nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar esse dízimo, e ele vai orbitar dentro de uma ideia de uma necessidade social até mesmo. Porque através daqueles dízimos que eram colocados ali no templo, existia todo um aspecto social. Então existiam pessoas que elas eram alimentadas até mesmo por conta daquele dízimo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, a dinâmica do dízimo, ela muda do sentido da lei para um outro sentido. E é isso que nós vamos falar, é isso que eu quero falar nessa manhã. Porque quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos Jesus, nós encontramos os discípulos falando sobre contribuição, mas não falando no aspecto de lei, falando muito mais no aspecto de generosidade, de gratidão, de você devolver aquilo que de forma generosa você recebeu da parte de Deus. Muito bem, importante ressaltar que dentro da linha tênue daquilo que nós conhecemos por pecado, se faz necessário também dizer que a negligência se torna um pecado grave. Negligência é o quê? Não na forma da lei, mas na forma de generosidade. Conforme o contexto bíblico nos apresenta, até uma frase interessante de Martinho Lutero, ele declara que o cristão deve ser convertido na mente, no coração e no bolso. É importante dizer, como o pastor Luciano acabara de ressaltar, que a generosidade ela é simplesmente um sentimento cristão. Tanto é que no Novo Testamento, alguns até pegam de forma errônea para declarar que não vou dizimar, não vou entregar aquilo por causa da lei. Antes que a lei existisse, Abraão, Jacó já ofertava em questão de dízimo ao Senhor. A palavra dízimo, maaser, 10ª parte, em oferta em hebraico korban, que significa dizer aquele que se aproxima. Então, naturalmente, antes de Deus receber a oferta de Abel, Deus primeiro recebe Abel e depois a oferta de Abel. Então, naturalmente, Deus recebe primeiro o ofertador e depois a sua oferta. Se um indivíduo oferta ou dizima de forma a dizer que faço isso porque tenho, ele está em pecado também. Agora, quando ele faz de forma generosa, dizendo o que eu tenho não é meu, mas é do Senhor, é importante dizer que ele está cumprindo o que o próprio Cristo declarou: justiça, misericórdia. Em Mateus capítulo 23, versículo 23, nós vamos trabalhar essa questão. Jesus, ele de forma alguma, ele nega a contribuição. Pelo contrário, ele declara: vocês fazem a contribuição, mas esquece o principal,
que é a misericórdia e a justiça. Então, e o amor, obviamente. Então, naturalmente, nós temos aqui outro texto que o próprio Cristo declara: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum podereis entrar no reino de Deus. Então, que justiça é essa? O piso dessa justiça é a generosidade. Então, dizimar não é apenas uma questão de valores monetários, mas dizimar é uma questão de generosidade para com aquele que é necessitado. Onde que vai começar a ter o problema? Quando nós utilizamos a não entrega desse dízimo como um pecado. Porque existem diversas razões. Eu entendo que é um pecado, reconheço que seja um pecado, quando a pessoa não entrega os seus dízimos por conta de avareza. Ela vai estar cometendo um pecado. Agora, a entrega em si não é esse o problema. Porque a pessoa que não entrega, é necessário ver o porquê que ela não entrega. Porque pode ser que exista, sim, uma situação de pecado por detrás, e esse aspecto eu não nego. Agora, se eu também digo que essa pessoa que não entregou e ela morre estando nessa condição, essa pessoa vai para o inferno, porque se ela estiver na prática do pecado, ela vai para o inferno. E aí? Daí nós teremos no meu ponto de vista, nós temos um problema aqui soteriológico. Porque nós vamos também condicionar a salvação da pessoa pela prática do dízimo. Daí nós teremos um sério problema. Porque nós vamos entender que a salvação não é mais pela graça. É a graça e também o cumprimento da ordenança do dízimo. Chegando ao Novo Testamento, nós temos a clara evidência da ordem imperativa de Cristo: dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Alguns teólogos interpretam nesse quesito, dai a César o que é de César, no sentido da contribuição cidadã que o indivíduo deve ter em relação ao seu sistema enquanto ser na sociedade. Por isso que nós temos por certo que dar a Deus o que é de Deus implica não apenas a adoração em espiritual, mas também a adoração das suas finanças, porque isso também glorifica a Deus e também serve para outros fins. É importante que se diga, a pessoa que não tem condições não está em pecado, mas tendo condições e não ajuda, ela comete um grave pecado, conforme Tiago 4,17, aquele que pode fazer o bem e não faz, este peca. Pessoal, o debate já vai continuar, mas eu quero deixar um recadinho muito rápido. Você que se interessa por teologia, quer se aprofundar mais, quer ter mais conhecimento, vou deixar um link na descrição do vídeo e um link nos comentários fixado. Passa lá que você não vai se arrepender. Essa pessoa que está ouvindo agora o programa, que talvez está se deparando com esse dilema, porque existem muitas igrejas que, se a pessoa não estiver em dia com os seus dízimos, essa pessoa não pode nem participar da ceia do Senhor, né? Existem casos de lugares que isso é uma prática, né? Hoje em dia, o que a Bíblia nos mostra? O que a Bíblia fala pra gente? Olhando para os textos da Bíblia, sobretudo para o Novo Testamento, nós não encontraremos essa obrigatoriedade. A noção de dízimo no Novo Testamento, a noção de dízimo para a igreja primitiva, era algo que as pessoas entregavam de forma voluntária. Na verdade, lá em Atos, nós temos até a noção de que eles não levavam os dízimos, eles levavam tudo ao altar. E eles depositavam aos pés dos apóstolos. E as pessoas tinham tudo em comum. Por isso que não havia entre eles necessitados. Porém, nós temos Paulo fazendo as coletas. E como que eram essas coletas? Como que era a abordagem de Paulo ao tratar dessa temática de dízimo? Paulo tratava da seguinte forma: ele demonstrava a necessidade e as pessoas de forma voluntária entregavam. E essas pessoas que entregavam de forma voluntária eram pessoas que faziam parte da comunidade. Como que funciona hoje em dia? Hoje em dia nós encontramos igrejas que elas são extremistas, que elas utilizam desse conceito de dízimo, de conceito de oferta, e elas extrapolam, no meu ponto de vista, e elas chegam a constranger as pessoas. Eu acho que essa tradução aqui da King James, quando ela coloca acerca do constrangimento, ela cabe bem para os dias de hoje. Porque às vezes a pessoa ela vai entregar num culto pelo constrangimento que ela sente, pelo tipo de abordagem que é feito.